Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, estamos de volta aqui pela sua rádio preferida em mais 15 minutos com Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. É muito bom estar de volta, ter a sua audiência, ter a sua companhia aqui nesta programação. Hoje nós vamos falar sobre o andar com Deus. Como texto base, nós vamos trazer Gênesis capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. A palavra de Deus vai nos dizer assim em Gênesis 5, 22, 23 e 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 22, 23 e 24. Então hoje vamos falar sobre o andar com Deus. Será que nós estamos andando com Deus verdadeiramente nos dias de hoje? E tem um provérbio popular por aí que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Frase reveladora essa. Entenda-se por andar, o caminhar, né? O percorrer um caminho, o agir, o viver. Assim sendo, todos nós, ao menos a maioria, anda ou procura andar acompanhado. Ninguém gosta de andar sozinho, né? Todos anelamos, em algum sentido, compartilhar nossa vida com alguém. Mas, com quem temos andado? Com quem eu tenho andado? Com quem você tem andado? Com quem nós temos andado? Como escolhemos aqueles com quem andamos? Amor, amizade, afinidades, simpatia, interesses, necessidades, etc, etc. O que nos move quando buscamos parceiros para andarem conosco pela estrada da vida? O que nos move quando buscamos as pessoas para andarem conosco nas estradas da vida? O assunto aqui hoje é o andar com Deus. Mas há algumas questões a serem resolvidas. Este é um desejo mais de Deus ou nosso? Quem tem tomado a iniciativa? Quem tem dado sempre o primeiro passo? Existem essas questões. Aos Efésios, Paulo escreveu: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, aí do versículo 3 até o versículo 5 está escrito lá, como Paulo nos deixou. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu andar conosco. Antes de optarmos pelo Senhor, Ele já havia optado por nós. Glória a Deus por isso, né? Gênesis 5, do 22 ao 24, vai nos trazer essa passagem aí. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E aí o versículo 24 vai dizer: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou.
Ao ler essas breves palavras acerca de Enoque, nos vem a pergunta: como seria esse seu andar com Deus? Uma comunhão tão íntima e profunda que levou ao Senhor a tomá-lo para si, sem querer esperar mais. Então, prosseguindo na leitura da palavra, nos deparamos com outro homem que também andou com Deus, Noé. Na experiência desse descendente de Enoque, temos algumas pistas de como é o andar com Deus. Vejamos, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, o versículo 8 e 9, e o capítulo 11, versículo 12. Vai dizer assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Então Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então andar com Deus é andar em justiça e integridade. Ser justo e íntegro é não aceitar ou praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. Ser íntegro e justo e andar com Deus é não aceitar isso. Paulo nos ensina que para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, conforme aos Filipenses 2, versículo 15, é preciso fazer tudo sem murmurações ou contendas. É preciso sermos obedientes, dependermos em tudo de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar. Precisamos também perseverar a palavra da vida. Na história de Enoque, a história vai nos dizer que andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Já no caso de Noé, na história de Noé, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Nós vemos também a história de Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Na história de Davi, lá em Atos 13, versículo 22, e tendo tirado a este, no caso Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E a gente vê lá em Salmos, capítulo 16, no versículo 8, dizendo assim: o Senhor, tendo sempre a minha presença, estando ele à minha direita,
não serei abalado. Salmo 23, versículo 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. No Salmo 116, verso 9 vai dizer: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Deus tem um anelo em seu coração: andar com o homem. Andar com Deus tem sido o anelo, tem sido o desejo do nosso coração? Verdadeiramente nós estamos andando com Deus nos dias de hoje? Nesses dias nós estamos fazendo como Enoque, que andou com Deus e agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si? Como tem sido o nosso caminhar com Deus? É momento de pararmos e refletirmos nessa pergunta ou nessas perguntas. Porque as pessoas não têm tido esse desejo mais de andar com Deus. Outrora, eu creio que você que nos ouve tem passado por coisas difíceis, situações complicadas na sua vida. Mas aqui a palavra de Deus, ela nos conforta nesse salmo que acabamos de ler, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Deus está comigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Deus está contigo. Mas você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, você que nos acompanha, precisa andar com Deus. Porque é desejo de Deus, é desejo do coração de Deus andar com você. Mas você precisa ter um desejo no seu coração de andar com Deus, de cumprir os mandamentos, os estatutos do Senhor. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Deus é aquele que vai adiante de nós, preparando o nosso caminho. Então é por isso que nós precisamos ter o desejo em nosso coração de andar com Deus. Com esta palavra, com esta mensagem, eu quero orar com você. Deus amado, Pai bendito e fiel, neste momento oramos a Ti, Pai. Nesse momento nos entregamos ao Senhor de corpo e alma, de todo o nosso coração, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós. Passamos por tempos difíceis, passamos por uma época difícil na igreja, época em que poucos querem trilhar os caminhos do Senhor. Mas em nome de Jesus, aqueles que estão trilhando outros caminhos, aqueles que neste momento estão nos ouvindo e que, quem sabe, não estão andando com o Senhor, Pai querido, nós pedimos a Ti que tenha misericórdia desses, para que essas pessoas venham se tocar neste momento, para que essas pessoas venham lembrar da casa do Senhor e voltar aos seus caminhos e possivelmente, Pai, através do Espírito Santo do Senhor, venham, Pai, ter entendimento que só o Senhor é Deus, que o Senhor é aquele que vai adiante de nós preparando o caminho, que essas pessoas que estão trilhando caminhos que não são os caminhos do Senhor, venham voltar a andar contigo, Pai, em nome de Jesus. Dê força, segure pela mão, levante mais uma vez, porque sabemos que esse é o desejo do coração do Senhor. Mas você que nos ouve, tenha esse desejo no seu coração de andar com Deus, porque Deus sempre estará contigo. Pai bendito e fiel, nós te pedimos nesta oração que nos dê força e coragem para continuarmos em nossa caminhada, caminhando contigo, e que possamos, meu Deus, estar fazendo aquilo que seja agradável ao teu coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela companhia, você que está conosco aqui na rádio, nesses 15 minutos com Deus. Voltamos em uma próxima oportunidade. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.